Quando pensamos em Annabelle, o que nos vem à mente é a imagem de uma boneca de porcelana bizarra, com olhos fixos e sorriso perturbador, uma imagem difundida pelos cinemas de Hollywood. Mas a verdadeira história examinada pelo casal Warren esconde uma realidade muito mais próxima do nosso cotidiano, o que torna a história ainda mais assustadora. Porque longe das telas, a verdadeira Annabelle não é feita de porcelana fria. Na realidade, ela era uma boneca feita de pano macio e sedoso. No entanto, por dentro daquela carcaça de pano, de fios e tecido vermelho, os investigadores afirmam que operava uma das forças demoníacas mais manipuladoras já registradas. E esta é a história detalhada da investigação que chocou o mundo em 1970. Mas antes de falarmos de Annabelle, você sabe quem foi Ed e Lorraine Warren? Antes de desvendarmos os mistérios de Annabelle, é preciso entender as mentes capazes de capturá-la. Ed e Lorraine Warren formaram o casal mais famoso da linha de investigação paranormal do século XX, fundando em 1952 a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Nova Inglaterra. Ed era um veterano da Marinha e também um demonologista reconhecido com louvor pela Igreja Católica. Ele utilizava seu conhecimento teológico e também sua lógica de investigação para concluir se um caso era uma farsa ou se realmente havia um demônio ali. Já sua esposa, Lorraine Warren, dizia-se ser clarividente e médium de efeitos leves. E ela afirmava ter a capacidade de enxergar a aura das pessoas. Tinha também a capacidade de sentir a energia residual dos ambientes e, vez ou outra, poderia conversar com espíritos também. E juntos eles se tornaram a equipe de linha de frente contra os fenômenos paranormais da América no século XX. Então, agora que a gente já tem uma pincelada de quem é Ed e Lorraine Warren, vamos para o caso de Annabelle. E o caso começou oficialmente em 1970, em um pequeno apartamento em Hartford, Connecticut. Uma estudante de enfermagem de 28 anos, chamada Donna, ganhou uma simples boneca de pano de sua mãe, que a havia comprado em uma loja de artesanatos antigos. E Donna dividia seu apartamento com uma outra estudante de enfermagem, chamada Andy. E no início, a boneca era apenas um enfeite sobre sua cama. Mas, com o passar das semanas, o brinquedo começou a se mover. Primeiro eram movimentos sutis. As jovens deixavam a boneca sobre a cama ao saírem para trabalhar. Porém, ao retornarem, encontravam-a no chão ou de pernas cruzadas. E o terror aumentou quando bilhetes escritos à mão foram encontrados em vários lugares do apartamento. E as mensagens eram escritas em papel pergaminho. E era uma letra infantil, e diziam frases como "ajude-me" ou "ajude o Lou", sendo que Lou era um amigo próximo das meninas, que frequentava seu apartamento e detestava a boneca. E o detalhe mais bizarro é que ninguém no apartamento possuía aquele papel, o papel de pergaminho. E o ponto de virada que intensificou um pouco mais os acontecimentos foi quando Donna, ao voltar para casa certa noite, encontrou a boneca sobre sua cama com um líquido vermelho em suas mãos e peito. Aquele líquido se assemelhava muito a sangue e, apavoradas, as jovens decidiram chamar uma médium para realizar uma sessão espírita em seu apartamento. E durante a sessão, a médium afirmou que o apartamento era habitado por uma garotinha que se chamava Annabelle Higgins, e que ela havia morrido naquele terreno anos antes do prédio ser sido construído. E, segundo a médium, a garotinha dizia se sentir protegida ao lado das meninas e pedia permissão para habitar o corpo da boneca, para ser tratada com o mesmo afeto com que tratavam a mesma. E movidas pela compaixão, Donna e Andy deram a permissão à boneca, e o que acabou se tornando seu pior pesadelo. E assim que recebeu a permissão, a entidade revelou a
a sua verdadeira face, tornando-se extremamente agressiva. E o amigo das jovens, Lo, foi o alvo principal. Ele relatou ter acordado de um pesadelo totalmente paralisado, sentindo que algo subia por suas pernas e tentava sufocá-lo em sua cama. E em outra ocasião, Andy e Lo estavam sozinhos em seu apartamento, planejando uma viagem. E Lo escuta passos vindo do quarto de Donna e, pensando ser um invasor, ele entra no quarto de Donna, mas o que encontra é apenas a boneca caída a um canto. E ao se aproximar da boneca, ele sente uma presença atrás de si. E no segundo seguinte ele sente um ataque vindo de suas costas, e sua camisa foi rasgada. Em sua pele ficaram marcas de garras, e o sangue escorria por entre ela. E eram 7 cortes que queimavam feito fogo, mas que desapareceram em menos de 2 dias. E completamente aterrorizados, os jovens recorreram a um padre episcopal, que imediatamente recorreu a Ed e Lorraine Warren. E eles, ao chegarem ao apartamento e inspecionarem o local, deram um diagnóstico perturbador. Ed Warren explicou que um espírito humano não tem o poder de possuir um objeto inanimado daquela maneira, e o que estava operando ali não era a alma de uma menina chamada Annabelle, mas sim uma entidade demoníaca, e que a tal entidade havia tomado a identidade da menina apenas para ganhar a confiança das jovens, e que o demônio não queria morar na boneca, e ele estava apenas manipulando o brinquedo para abrir uma brecha no medo e gerar traumas psicológicos nas moradoras. E o objetivo principal do demônio ali presente era tomar o corpo de Donna, possuir a sua alma. E para conter esta ameaça, os Warren solicitaram que um padre viesse até o apartamento para fazer um exorcismo, para proteger as jovens deste mal. E, a pedido de Donna, o casal aceitou a levar Annabelle para sua casa. E o que parecia uma coisa simples virou um teste de sobrevivência naquela estrada. E Ed, calculando o perigo, resolveu evitar as rodovias movimentadas, temendo que a entidade pudesse causar um grave acidente em alta velocidade. E mesmo assim, trafegando pelas rodovias secundárias, os freios do veículo falharam repetidamente, sempre perto dos cruzamentos. O motor morria repetidamente, sem nenhuma explicação, e a situação só se acalmou quando Ed parou o veículo, abriu o banco traseiro e borrifou água benta sobre o corpo da boneca, ordenando que a entidade cessasse os ataques e seus movimentos. E ao chegar em sua residência em Connecticut, os fenômenos continuaram. A boneca era vista frequentemente levitando, ou ainda mudando de cômodo sozinha. E como uma solução definitiva para aquilo, Ed construiu uma caixa de madeira e de vidro, selada com orações e óleo ungido. E a boneca finalmente foi trancada ali no Museu Oculto dos Warren, onde permanece até hoje. E um letreiro na frente da caixa traz uma mensagem de alerta a todos os visitantes: absolutamente não abra. E de tempos em tempos, um padre é convidado a ir ao ambiente para dar sua bênção e manter aquela criatura selada e imóvel. Muitos céticos afirmam que isso não passa de uma lenda urbana, criada apenas para impulsionar a carreira do casal, para vender seus livros e suas pinturas. Porém, para aqueles que visitaram o museu ou ainda tiveram contatos com as testemunhas, o medo impresso naquela boneca é indiscutível, porque ela representa o perigo oculto sobre a inocência. Mas e você? Teria coragem de trazer essa boneca para sua casa? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Então deu um pouquinho de trabalho para decorando essas coisas para falar aqui, né? Mas é uma história bem interessante. Então, quem assistiu o vídeo aí, o vídeo não, o filme, né? No caso, então é uma história real que aconteceu em 1970, né? Como eu contei aí e tal, né? É bem interessante, por isso que eu quis trazer aqui no canal também, que tem a ver com essa temática, né? De relatos de assombração e coisas assim.
né? Então, no caso, tipo, o vídeo acabou, se vocês quiserem sair, beleza, mas eu queria dar meu parecer aqui, né? Então eu tava pensando aqui, essa parte da Annabelle, né? Pela história contada e o que eles tiveram de fazer e tudo mais. É bem estranho, né? Que, né, no caso, ali o espírito, mas o espírito acho que tava com a boneca, né? Não tava naquele lugar lá. Então foi trazido com a boneca, mas na verdade ele já tava lá dentro, né? No caso, ele só queria a permissão delas para poder entrar na vida delas ali, né, definitivamente. Então ele tava controlando de longe, já que ele não poderia entrar, tinha que pedir a permissão. Só que ainda assim, né? É uma coisa que eu fico me perguntando nessa parte. Se a boneca é amaldiçoada e até hoje é amaldiçoada, por que o espírito tá preso na boneca ali, né? No caso, esse demônio, tal demônio como eles falam, né? E será que o Ed e a Lorraine algumas vezes já inventaram de cortar a boneca no meio e ver o que tem dentro dela, né? Porque ali eu acho que deve ter algum objeto, sei lá, o coração de alguém, tipo assim, né? Já ressecado e tal, mas deve ter uma magia ali dentro e, né, digamos assim, traz esse espírito, né, esse demônio, né, como eles dizem ali, pra ficar em volta da boneca, né? E por que eles não dão fim naquilo ali? Por que eles têm que deixar trancado? Porque é quase como ter um negócio ali esperando para que alguém vá lá e olhe e ela vá com ele pra casa. Não é porque já não destrói aquele receptáculo ali. Ela fala assim, mas se destruir vai ir pra outro. Mas será que vai mesmo? Não tem que voltar pro inferno caso fosse um demônio, como eles falam? Né? E por que eles não destroem aquilo, deixam ali? Mas eu acho assim que deve ter algum... Que nem o padre vai lá e faz a sua bênção com água benta e tudo mais. Mas será que se ele abrisse e visse o que tá ali dentro? Porque às vezes tem, né, uma magia ali. E se desfizesse essa magia? Ele no caso não pararia talvez esses ataques a pessoas ou quem olhar para ela e tudo mais, né? Porque imagine assim, tem alguns casos de pessoas que tem pedaços, né, de seus corpos ali de certa forma feitos em magia, tipo cabelo meu em bonecas de porcelana, que o cabelo era cabelo de pessoas. Daí quando a pessoa morre, né, a criança no caso morre, adolescente, daí tem casos, né, do Japão mesmo que pessoas são vistas no espelho perto das bonecas por conta que tinha uma célula dela ali, né? Será que a Annabelle não é uma coisa assim? Será que não tem algum pedaço por exemplo, de algum trabalho, alguma coisa, alguma magia dentro dela, e por isso que atrai esse espírito dito demônio para dentro dessa boneca? É uma coisa que eu tava me perguntando. Será que eles nunca inventaram de desmontar ela para ver? Porque às vezes, tipo assim, era, né, abençoar aquilo ali com sal e o padre pegar, né, carcaça, a água benta faz a bicha ficar quieta. Se pegasse a magia que tá ali dentro dela e pegasse uma baciona de água benta e tacasse lá dentro, será que não detonava com o feitiço, né, e fazia parar esses ataques, coisa assim? É uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Mas chegamos até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Se, né, eu falei alguma coisa errada, vocês podem me corrigir nos comentários, né? Se tiverem alguma, alguma sugestão de vídeo, pode colocar aí também, ok? Vamos por aqui então, pessoal, valeu, até mais.